Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu estou aqui para partilhar uma palavra, algo que o Espírito de Deus falou ao meu coração, e sei que vai edificar você, vai ser de importância, vai ser mover de Deus sobre a sua vida também. E eu queria compartilhar um texto que está em Salmos, capítulo 120, que diz assim: Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Esse texto, Deus me chamou a atenção especificamente no final do texto, pela condição em que o salmista fala sobre as más línguas. Gente que é maledicente, gente que é maldosa, gente que é perversa, que fala na intenção de ferir, de machucar, de destruir. E é um cântico que era efetuado, esse salmo, né, quando eles caminhavam. E diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor. Já havia uma experiência anterior que serviu como referência para ele, de modo que ele voltou quando houve necessidade, se reportou ao Senhor. Quando a gente, eu não sei você, mas quando eu vou a um estabelecimento que eu sou bem tratada, bem atendida, eu volto. Às vezes eu faço alguma ligação, né, sei lá, para o cartão de crédito, para o banco, e o atendente do outro lado me atende com gentileza. Eu faço questão de dizer que o atendimento foi bom, né, falo com palavras gentis para reconhecer e reforçar aqui. E ele só voltou ao Senhor porque houve resposta, houve sinal. Na angústia, ele clamou ao Senhor e viu que Deus ouvia. Deus não apenas ouve, porque tem gente que só ouve o que você está falando, né? Escuta, mas não ouve. Fica voando na vida. Mas a palavra diz que o Senhor ouvia, Deus agiu de maneira tal que ele, em outra necessidade, se apresentou ao Senhor novamente. Deus se mostrou, se revelou. E ele disse: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor, eu vim aqui novamente, porque o Senhor se manifestou, o Senhor se apresentou, o Senhor esteve comigo, o Senhor me socorreu, como diz Salmo 46, se mostrou para mim como socorro bem presente na hora da angústia. E foi nesse momento de aflição que eu pude ver que de fato o Senhor, né, como se eu estivesse parafraseando o que o salmista fala, como se de fato o Senhor estivesse agindo e trazendo respostas, ouvindo e reagindo à ação primeira do salmista. Uma pessoa comum. Você ama Deus? Se reporte a Ele, busque nele, fale com Ele. Ah, mas eu não estou vendo Deus, eu não sei como é que Ele é, eu não consigo ouvir a voz dele. Jesus falou assim: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta abre-se-lhe-á. Então, às vezes a gente tem que insistir. Deus, ele não vai se mostrar da noite para o dia rapidamente para todo mundo, para algum ou outro. Mas ele quer da gente perseverança, insistência, que nós possamos, né, fazer tudo aquilo que é gratuito, aquilo que é fácil, vai perdendo valor. As coisas de Deus, elas são valiosas porque elas têm um preço a ser pago. A gente vê resultado, resposta, sinal do Senhor. O Senhor tem se mostrado ao seu povo, se revelado ao seu povo, ministrado ao coração do seu povo, e Ele quer que o seu povo permaneça firme, considerando como esse salmista. Ele está dando um testemunho: eu voltei porque eu vi resultado. E não é que Deus tenha que obedecer a gente e atender nossas demandas, mas ele falou assim: o que me falaram a seu respeito é verdadeiro. No Salmo 91, ele fala que aquele que chega no momento de intimidade com Deus, a ponto de habitar com o Senhor, né, de viver intimamente, o Altíssimo Deus, ele fala sobre a grandeza do Senhor ali. Aí ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, daqueles que me cercam com más intenções, que têm segundas intenções, que fazem
algo, falam, projetam, reagem, esperando a queda, esperando a vergonha. Irmão, por mais vontade que você tenha de ferir alguém, de reagir com vingança, por qualquer tipo de sentimento, lembre-se que o outro pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que não é pra gente ferir quem é do Senhor. Não ferir ninguém, especialmente os dele, porque ele tem ciúme. Ele diz que o seu povo é como a menina dos seus olhos. Ninguém vai chegar e enfiar o dedo no olho do outro assim. Machuca, dói. Faz isso em Deus pra você ver a reação dele. É rápida. O mesmo ele disse com relação ao seu povo. Tem gente que fala, que não pesa as palavras, que aniquila toda a palavra de Deus, como se Deus tivesse esquecido da mesma palavra que ele estabeleceu, que ele legitimou. Mas tudo que está escrito na palavra, ela não torna atrás. A Bíblia diz uma coisa interessante. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, não, porque o Antigo Testamento não tem mais valor. Quem te disse isso? Jesus disse um mandamento novo, só um vos dou. Amar seu próximo. Amar-se uns aos outros. Ele não cancelou lá, ele cumpriu, mas muito do que foi feito, ele cumpriu aquilo que não era possível ser cumprido, mas muito do que foi dito lá, hoje ainda funciona. Lá atrás, fala, não é para matar, hoje também não é para matar. Não é para roubar, hoje também não é para roubar. Não é para fraudar, também não é para fraudar. Não é para adulterar, também não mudou. O que foi cancelado para nós, igreja, foram leis que só pertenciam ao contexto da nação de Israel. A grande maioria de todas as outras demandas do Senhor ainda estão vigentes. Então a gente não pode agir como se Deus tivesse esquecido. Jesus só trouxe um mandamento. Amem-se uns aos outros. Quando a gente ama um ao outro, a gente respeita, a gente vê valor, a gente não joga fora, a gente não despreza, a gente não diminui, a gente não olha com olhar de perda, porque a gente já dá sentença que fulano vive, fulano presta, não presta. Agora há pouco, uma pessoa falando comigo, me contando uma experiência de uma situação que ele está vivendo, uma situação muito delicada, e que algumas pessoas até oraram, e o Espírito de Deus movia na oração aquelas pessoas, né? De modo que o Espírito de Deus testificava no coração dela. Mas depois, quando as pessoas sabiam o que estava acontecendo, mudava o discurso. Irmão, na boa, que cão é esse? Quem é que está governando? Porque a minha vontade, o que eu acho, diante da obra do Senhor, minha opinião é importante, mas mais valiosa é a opinião do Senhor. Então não é a minha. A minha, juremos, muitas vezes eu acho que tem que ter determinadas atitudes, mas Deus pensa diferente. Aí eu tenho que me calar e reconhecer a grandeza do Senhor. Reconhecer que Ele é sábio, santo, que Ele sabe o que faz, da maneira que Ele faz. E nós precisamos respeitar isso. Precisamos nos render, ser filho. O filho não deve chegar gritando na casa do pai dando ordem, mas se submetendo, reconhecendo. Se o pai falar que não é para entrar no quarto dele, você não vai entrar. Mas é meu pai é intimidade, mas ele deu uma ordem, tem que obedecer. O mal da gente é que a gente quer que Deus se explique, que ele justifique o porquê das ações dele, mudou, inverteu aqui, entendeu? Não é mais ele que é soberano, é a gente que ficou no centro da história e ele tem que se render aos nossos caprichos. Eu penso diferente de muitas pessoas e entendo que a gente vive numa sociedade em que ela precisa da ação de Deus, contaminada pelo pecado. A Constituição Federal me diz que eu tenho livre direito de pensamento, de opinião, mas na verdade isso não acontece. Porque se eu expresso a minha opinião, depois 1 milhão de pessoas vai criticar, vai apontar, vai chamar para briga, porque não respeita. Porque não entende o valor do outro. E Deus quer que a gente entenda o valor do outro, a importância que o outro tem. Então, é necessário que a ação do Senhor se manifeste no nosso meio. E a gente possa ter o caráter de Jesus. Jesus, como irmão mais velho, ele dava exemplo. Você não viu ele saindo falando do que ele viu? Da mulher do fluxo de sangue, dizendo que ela fedia, que ela tinha feito isso, aquilo, que a mulher adúltera dormiu com fulano, beltrano, ciclano, e que ela tinha cara disso, daquilo. Você não viu Jesus expondo a nudez do Gadareno? Não, eu vi o cara pelado fazendo acontecer. Não. A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. O amor de Deus. E também ensina a gente
a encobrir a vergonha do outro. Não no sentido do pecado, mas livrar o outro da exposição, da ridicularização. É nossa responsabilidade, porque o corpo tem essa função, cada peça tem a sua função. Às vezes a gente quer todo mundo fazer o mesmo serviço. E se você se propuser a fazer exatamente aquilo que foi dado para você fazer, o corpo vai funcionar. Ele não vai ter defeito, não vai ter prejuízo. Olha, ele diz, me livra, Senhor, dos lábios mentirosos, das pessoas que fazem questão de ser dissimuladas, maldosas, falsos, como Judas. Todo mundo senta pedra em Judas porque ele vendeu Jesus por 30 moedas. Mas a situação era anterior, não era só roubar, era não ser transparente. Quem não é transparente, uma hora vai ser exposto. A gente vê isso no exemplo de Ananias e Safira, né? E tantos outros que dissimularam que Deus expôs. Deus trouxe as vergonhas. A gente não precisa passar por isso. Ninguém precisa ter Deus como seu inimigo, mas pelo contrário, a seu favor, sendo seu Pai. Ele diz, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Tem gente que faz o mal achando que nunca vai ser pego. O salmista diz, ai daquele, Salmo 70, que diz, bem feito, bem feito. A Bíblia chama ele de maldito. Realmente, é o que aconteceu com fulano, né? Isso mesmo. Retrocedam. Passem vergonha os que falam isso. É bem feito. Tomara mesmo que fique desse jeito. Às vezes quem se reúne no cafezinho na casa da irmã para conversar de alguém, para falar do pastor, para fazer um motim, para poder expor alguém. Irmãos, eu tenho visto Deus ferir muita gente. Eu tenho visto Deus até matar gente. Você pode achar, Deus não faz isso. Faz. Ele não mudou. Ele não teve um lapso de memória, nem está sofrendo de demência. Ele é o mesmo. E o autor de Hebreus diz que esse Deus, Jesus, o nosso irmão mais velho, foi o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele não vai mudar para agradar a gente. Ele não pode negar a si mesmo. A natureza dele é perfeita. A nossa que é complicada porque foi contaminada pelo pecado. Mas ele diz aqui, o salmista, o que você vai receber? Qual é o ganho de quem é maledicente? Qual é o ganho de quem é falso, dissimulado? Qual é o ganho de quem é maldoso? Qual é o ganho daquele que fica levando, rindo, né? Às vezes a pessoa chega rindo no cantinho de boca, dá sinal com o olho, alguém entende a má intenção. Qual é o ganho, irmãos? É destruição. Porque a palavra do Senhor diz que às vezes a gente mata o irmão, não é com a facada, não é com tiro, mas é com palavras. E Deus, ele é duro. Ele é justo juiz, ele é duro nas sentenças. Ele não é sem misericórdia, mas ele faz o que tem que ser feito para ensinar seu povo. Porque ele diz que só corrige porque ele ama a ponto de não querer que se perca. Então observe. Às vezes é melhor a gente se calar e pedir a graça do Senhor com relação a alguma vontade, algum desejo, alguma inclinação com relação a esse tipo de comportamento, às vezes a maledicência, a dureza, a língua mentirosa, fraudulenta, aquela que leva e traz, aquela que não tem misericórdia, que expõe a vergonha do outro. Porque quando ele faz essa pergunta, ele tem a resposta. Que te será dado ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Seta do valente. O valente é aquele que não errava a mira. E era uma flecha tão bem trabalhada com design, com aerodinâmica, tão perfeita, que ia no lugar certo. Às vezes era aqui, às vezes era no coração, para a destruição ser rápida. Brasas vivas de zimbro. Pensa na intensidade do calor. Alguém ser exposto a isso. E ele diz, essa é a situação. Ai de mim que peregrino em Mesé, que habito nas tendas de Quedar, em lugares que eram hostis, pessoas difíceis, situação inesperada. E ele continua dizendo, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele traz a ideia do fruto como um gomo, como uma mexerica que tem vários gomos. Mas anteriormente ele fala sobre
As obras da carne, ele dá alguns exemplos: facções, contendas, intrigas. Quando o salmista fala sobre esses ambientes, ele fala sobre situações como essa. E ele fala de gente que não quer paz, que quer arranjar confusão, que quer mostrar que faz, que cria contenda, fofoca, briga, intriga, leva, traz, mente, engana para poder ver alguém destruído. Eu tive uma experiência uma vez, numa situação que eu estava numa cerimônia, e eu vi ali, Deus me deu uma visão interessante. Eu vi um enxame de vespas que vinham de ambos os lados, no meu campo de visão. Eu fui tomada de súbito com aquela visão. Um enxame de vespas. E de repente elas formavam, olha que coisa interessante, uma casa de marimbondo. E a voz do Espírito falava sobre uma situação articulada contra uma pessoa. O Senhor falava assim: esse povo é rápido e ávido para se reunir e destruir alguém. Só que quando a voz do Espírito falava isso comigo, a visão estava assim na minha frente. A visão se afastou e eu via debaixo do meu campo de visão como uma fumaça subindo. Quando se afastou, eu via com clareza a casa de marimbondo e uma mão com uma tocha medieval, tocando fogo naquela caixa de marimbondo e queimava e dispersava tudo. E o Senhor falava naquela ocasião sobre uma situação e ele me ilustrou com aquilo. Ele falava sobre o mau intento com relação a uma determinada situação em uma pessoa e que ele traria aquela resposta de juízo. Então é uma coisa muito pesada, muito tensa. E eu vi com o tempo Deus cumprindo aquilo que ele me mostrou. Uma maldade foi feita contra uma pessoa, mas depois Deus dispersou todos aqueles que se articularam para fazer aquilo. Né? E o Senhor, ele não muda. Então, a ideia de Deus não é mostrar pra gente uma faceta de um Deus carrasco, perverso, chicote, fogo. Não. Mas que é um Deus que é amor, é um Deus que é tolerante, que ele ensina, mas ele quer que a gente obedeça. Jesus falou que ele que me obedece os meus mandamentos. Quem ama o Senhor obedece, não questiona, entende, confia, sabe que o que ele está fazendo não é manipulação de massas, mas é cuidar de pai. É cuidar de pai. Quando você tem essa ideia, essa relação com seu pai, você sabe que dele vem proteção, vem segurança, vem manutenção de vida, vem alegria, vem refrigério. Entendeu? Eu, criança, meu pai dirigia o carro, eu dormia. Meu pai que estava dirigindo, você não está entendendo. Não ia acontecer nada, porque era meu pai. Sábado de manhã a gente acordava as caminhas tudo na beirada do quarto. Eram 3 crianças. E às vezes a gente acordava, que ele deitava na cama, que as camas ficavam encostadas nas paredes, deitava e rolava na cama e apertava. A gente acordava imprensado na parede, ele fazia cócegas. Coisa de pai. E Deus não é um pai diferente, não. Ele tem prazer, ele tem alegria, ele quer te fazer bem, ele quer te ver sorrindo, ele quer que você se relacione com ele, você não se esqueça dele, né? Quando chega a maturidade espiritual, você não mete o pé e esqueça que Deus... Não, tá perto, junto, família, mesa, todo mundo. Jesus, eu faço, eu não faço? Pra onde eu vou? O que o senhor acha? Se reportar sempre a ele. Embora coisas como essas aconteçam. E ele trazia a ideia: já há tempo demais habito com os que odeiam paz. Tem gente que faz questão de trazer perturbação. Chega no ambiente, muda a atmosfera para pior, para mal, é ruim. E tem gente que faz isso. Fala demais, agride, ofende, diminui, menospreza, desrespeita. Não tem misericórdia, quer ter lucro, sua vontade sempre não deixa o ambiente em paz. Às vezes quando chega, as pessoas ficam até tensas. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Às vezes é difícil da gente conseguir se manter firme aos nossos princípios diante de uma situação tão adversa. Mas perseverança é um segredo da vida cristã. A gente não pode desistir. Não pode tomar decisão como resultado das primeiras batalhas. Mas nós precisamos perseverar. Ele traz um contexto imutável. A situação interfere, claro, o homem pode ser produto do meio, mas ninguém pode roubar de você o que está dentro de você. Só você, se você quiser dar. Jesus, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz: ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou. Tentaram matar ele várias vezes. Ele não se deixou. Um exército romano, como se não foi pego.
A igreja judaica contra ele não foi pego. Porque quem dava as cartas era ele, não eram as circunstâncias nem as pessoas. Às vezes o ambiente é esse, sou da paz, mas eu habito no meio desse povo e quando eu falo, eles ainda insistem em trazer perturbação. Tem situações que a gente vive assim. E pode ser que é difícil de sair daquele contexto. Mas a gente tem que cultivar dentro, cultivar a alma no Senhor, cultivar a nossa esperança no Senhor. E não deixar que as circunstâncias determinem as nossas atitudes e as nossas ações. Ou uma segunda opção, se puder sair daquele ambiente. Não como fuga, mas como possibilidade de viver uma nova realidade. E isso a gente só vai saber avaliando cada situação. E quem pode avaliar é o Espírito de Deus. Apesar das oposições, não desista, não esmoreça, não coloque Deus na jogada pelas más obras das pessoas, não abandone o Senhor, melhor não se abandone por conta das maldades alheias. Tem muita gente que não presta dentro da igreja. Que é isso, pastor? É, uma feio falar, mas é. Eu posso até fazer parte desse grupo, não estou sabendo, estou me achando bem, mas tem muita gente que não tem boa intenção. Jesus chamou essa turma de joio. E alguém na parábola, quando ele contou, falou assim, vamos cortar? Não, são parecidos, tem que crescer junto para fazer diferença, para que haja posicionamento, para que haja decisão e escolha. Então, querido, mesmo que você habite entre aqueles que não busquem paz, cultive a sua alma no Senhor, para que você não se torne semelhante, para que você seja o diferencial. Se puder, se o Senhor te orientar para sair do contexto, saia. Se não, alimente sua alma, seu espírito com aquilo que Deus tem para você, para que você se torne resiliente, para que você tenha a estrutura forjada em Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, nos dê favor e graça e presença dele sempre. E que toda palavra que você ouvir possa te edificar, não no momento, mas ela produza um resultado. E ela não só afete você, mas para quem também está ao seu redor. Deus te abençoe. Até outro momento. Tchau.